Boa noite, ou bom qualquer momento que vocês forem assistir esse vídeo. É mais uma entrevista aqui que eu vou fazer com a entidade do terreiro, que eu sou sacerdote. E hoje eu estou com uma entidade da linha dos Exus. Eu vou deixar que ele mesmo apresente o próprio nome e dê as palavras iniciais. Boa noite a voz, a quem escuta. Meu nome é Exu Arrancatoco. Tanto trabalho na linha da Encruza, também na linha das matas. Assim seja. Em todos os tipos de trabalho que existir perante a Umbanda, ou qualquer uma outra religião que eu possa habitar, eu trabalho. Assim seja. Foi bom o senhor dizer essa questão da forma como a linha que o senhor trabalha, porque muita gente não conhece, não entende ou compreende o que é ser Exu. Porque tem todo um mistério em volta de vocês. O senhor pode nos explicar, esclarecer alguma coisa a respeito sobre o que é um trabalho de Exu? O que é ser um Algumas Exu? coisas sim, outras não saberão jamais. Em primeiro lugar, nós Exus somos o caminho. Não somos o melhor, mas também não somos o pior. Não somos a comieira, somos as escoras da Umbanda, do Candomblé e de todas as raízes. Porém, nem todos os Exus podem trabalhar em todas as religiões matrizes. Existe religião qualificada, mais de uma, mas não em todas. Interessante. Essa questão de que não pode trabalhar qualificada, como assim? Tem que ser Exu qualificado? Como é que seria isso? Para cada corpo existe um Exu. A minha falange ela é grande. Você pode ver. Não só um Exu Arrancatoco, mas alguns. Quer dizer, muita gente. Em se tratando de qualificação, o que eu disse, deixa eu consertar para ficar melhor para o entendimento de quem vai escutar. A qualificação não é a qualidade. Nunca vai ser. A qualificação é o Exu preparado para agir perante aquela religião. Porque existem muitas religiões que ainda não estão preparados os sacerdotes. E tem muitos que se enganam que 2, 3 anos de trabalho já é muito tempo. São apenas 3 dias. Aí tem a questão, o senhor falou que se o sacerdote ou médium popularmente conhecido, ele tem elevação moral, está preparado, vai atrair, ou a entidade vai ser melhor preparada para vir trabalhar? Nós dependemos muito do corpo de vocês. A casca. Se a casca não estiver preparada, forte, bem cuidada espiritualmente, não vai adiantar muito. Nós vamos trabalhar, mas aquele médium não vão suportar.
uma quantidade de trabalho, de energias, porque cada trabalho é uma energia diferente, totalmente diferente. Essa questão de energia eu vou querer saber mais pra frente, nessa mesma entrevista aqui. Para ficar assim, mais entendido para as pessoas sobre o trabalho de vocês e o que vocês são, tem aquela questão, a gente vê uma imagem que divide linha da esquerda, da direita, linha branca e tal. Os pretos velhos, caboclo, tem uma imagem assim representativa de que eles mais com uma afeição benevolente. E já de vocês tende a passar um certo receio, vou colocar assim. Não sei se essa é a melhor palavra. O que eu quero saber é o seguinte, essa questão tem um fundamento? É por que a imagem O que você quer saber é o seguinte, rapaz. Se tirar os chifres e o pé de Beelzebu, nós continuamos ser Exu. Aquilo foi uma criação do ser material. Então as imagens é a visão humana de vocês, não é o que vocês são? Não é. É a visão humana de vocês, não nossas. Isso mostra duas coisas para mim aqui no primeiro momento. A nossa falta de elevação moral da humanidade como um todo e que vocês têm muita luz, mesmo sabendo que a gente trata ver vocês dessa forma e vir ajudar muita gente, que eu vejo muita gente procurando os Exus, não só aqui, como eu vejo relatos pela internet e de outras pessoas que frequentam outros terreiros. Né, seu Ju? O espelho da luz são os olhos de vocês. Vocês enxergam como quer e molda a estrutura da forma que se imagina. O que o senhor daria de conselho para as pessoas mudar esse pensamento? Não o próprio pensamento, porque o pensamento de vocês, seres humanos, vem a partir do olhar. Antes de olhar, não se cria nada perante a mente, mas depois que o vê, aí sim se cria. É mudar o olhar, não a mente. O senhor está dizendo a gente tem que mudar a nossa educação, como se comportar perante o que vê, nossos conceitos humanos. Sim, porque muitos, pode ser não vocês que estão aqui presentes, mas muito, julga só pelo olhar. Olhou, já julgou. Então por isso que nós Exus, Pombogírias, até Beelzebu, somos julgados pelas vistas, mas não pela mente. Porque não criou aquela... já recebeu esse conceito distorcido. Sim, é igual nós ainda somos, não igual antes, mas ainda somos tratados de demônios. Anjos que vieram à Terra para plantar as discórdias. Ainda somos bastante conhecidos. Hoje nem tanto, mas antes bastante. Se puder tornar por fogo para mim, eu fico agradecido. Seu Exu, e o que o senhor tem para dizer para as pessoas mudarem essa forma de ver os senhores como demônios?
que ao meu ver não tem nada a ver. E se eu lhe dizer uma coisa para você e para vocês que estão aqui presentes? Só irão mudar aqueles que entrar para dentro para poder conhecer um trabalho de Exu, um trabalho de Pombogira. Esses mudarão, mas os outros jamais mudarão. São conceitos formados. Mas aqueles que entrar para conhecer, certeza que irão mudar. A forma de ver, porque é depois que vê que cria na mente toda uma história. Sim. Quero ver quem é de vocês que cria algo na mente sem ver. Não cria. Tem uma frase famosa que nada se perde, nada se cria, tudo se transforma. Depois do olhar. E o momento que a gente está vivendo no planeta, algumas pessoas veem como uma coisa ruim, mas o que eu consigo sentir, compreender, é que é um convite à transformação. O senhor pode falar sobre esse momento que vivemos atualmente? Esse momento eu não tenho muita coisa a dizer. Porém, o que você disse é muito sábio. É um convite. Aqueles que aceitarem, mudarão. Ou até posso dizer, com um pouco de arrogância, já que já somos conhecidos mesmo pelo Aotá, pela valentia, aqueles que aceitarem não morrerá, viverá para ver até o final. Sim, seja. O senhor está falando, tenha fé no Criador. É isso, seu Chico. É isso mesmo. Louvado seja, seja. Porque sem ele, nós não podemos trabalhar para ajudar. Sim, seja, seja. O senhor... Desculpa, o senhor quer concluir alguma coisa em cima dessa última pergunta? Quero sim. Nós Exus não somos ruins. Ruim é o ser que vem até nós pedir para fazer o mal contra um outro ser. Verdade. Se bem ver com olhos e mentes sábias, vão ver que nós Exus e Pombogira não desmerecemos as outras escórias, que é a parte da direita, virá que nós somos parecidos com a direita. Mas alguns atos é que são diferentes. Mas tudo em pró a uma única coisa: ao bem do ser ainda encarnado. Mas nem todos entendem assim. Verdade. Como é que seria esse trabalho que alguém pede o senhor para fazer o mal? Isso tem uma questão da vibração energética da pessoa envolvida? Não diretamente, mas indiretamente tem sim. Tem um desejo da pessoa de vingar de você porque não pôde lhe combater carne a carne, corpo a corpo, palavra a palavra, olho a olho, dente a dente e mente a mente. Então procurou ao Exu,
ou a uma pombogira para lhe dar o troco sem tocar você. Mas te só receberá se for do teu devido merecimento. Se não for, tu não receberás nenhuma dor embaixo da tua unha. É o popular lei do retorno. Sim. O que o senhor pode nos dizer sobre essa lei do retorno, ou como o senhor conhece? Qual o nome que o senhor usa para falar dessa lei? A lei do retorno é um jugo do tempo. Não adianta pensar que irá fazer e não irá ter uma cobrança. Essa é a lei do retorno. É o jugo do tempo. Não precisa de fazer o mal a quem te fez. Deixe que o tempo se encarregue sobre isso. Vai tomar conta de outras coisas em tua vida que tem mais prazer de viver e fazer aquilo do que devolver um tapa, uma palavra ou uma pedrada que alguém te deu. O tempo se encarregará disso. Belas palavras, seu Exu. Porque eu mesmo, quando estou diante de vocês, sinto muito bem, uma alegria, uma satisfação de viver, e fico triste e essa visão preconceituosa em relação a vocês, e para mim isso incomodava mais antigamente, mas ainda hoje eu queria descobrir formas de combater, além do que só a minha palavra, que poucas pessoas escutam. Espero que com o vídeo escutem agora mais. Eu gostaria de ouvir do senhor sobre isso, para desmitificar esse preconceito. Algumas palavras de grande luz do senhor e das seus irmãos da sua falange e de diversas falanges de Exu. A grande sabedoria de nós Exus é que não existe um mais forte que o outro, um mais poderoso que o outro. Não existe. Cada um sabe fazer aquilo que for designado a fazer. Eu não olho pelo serviço dos meus irmãos. Eu faço aquele serviço que me foi designado para mim fazer ele. Essa é a maior luz. É uma luz que vocês, seres humanos, poderiam querer para vocês. Muitos querem e têm. Outros têm e jogam fora. É uma pena. Esse momento que a gente está vivendo tem a ver com essa lei do retorno, dessa vírus que está rodando? Não tem a ver com a lei do retorno, não, rapaz. O que está acontecendo na Terra, onde vocês ainda residem, não é lei do retorno. É o Criador mostrando para vocês quem é que pode mais. De quem é a última ordem. É dele. E vai continuar sendo dele. Assim seja. São palavras bíblicas. Eu acho que eu já... deixa eu ver se eu lembro. Quando os homens não respeitam a Deus ou não obedecem a Deus, ele muda as eras. Eu lhe disse em outras palavras. Quando os homens não sabeste mais reportar-te a mim, meu Pai, não julgarei, mas se mostrarei para eles quem eu sou. E darei minha face como dei
2 vezes novamente. Interessa. É isso mesmo, seu Exu. Seu Exu, então, isso não é a lei do retorno, é nosso Criador mostrando como é que as coisas funcionam. E isso mostra que a maioria das pessoas estão vibrando energias ruins, negativas? A maior parte. Porque o que o Criador manda não é para ter medo, não é para temer, é para respeitar. Verdade. Ande sobre a terra sem temer a mal nenhum. O Criador estará perto de vocês, assim como está perto de todos nós orixás. Senão nós não estaríamos aqui, sobre a terra, que um dia os nossos corpos foram comidos. O que o senhor pode ensinar para as pessoas mudar essa vibração energética? O que eu posso ensinar? Nada. Porque ele já ensinou tudo. O Novo Testamento? É só voltar um pouco atrás. Exu, mas nós somos novos. São novos. A casca. O espírito não, né? O espírito não. E como eu gostaria de continuar, mas não posso mais. Assim seja. Em uma outra data, com certeza, falaremos mais. Tomara que quem for ver, escute bem as palavras. Não distorça ela aos seus próprios favores. Seu Exu Arranca-Toco, o senhor pode deixar as palavras finais, uma boa mensagem para o público e a gente encerra a entrevista por aqui e marcamos outra data depois. Deixarei sim. Quando for reportar ao Criador de toda a obra, leve ao chão, aos joelhos, e peça com toda a fé. Não peça com a fé momentânea, porque a fé momentânea é a precisão no momento. Depois que passa, todos esquecem. Essa é a mensagem final. Assim seja, Oxalá pague as caridades. Obrigado, muito obrigado, seu Exu Arranca-Toco. Para mim é uma grande felicidade fazer uma entrevista com o senhor e com os Exus em formas gerais. Para mim é um privilégio e que eu tenho uma admiração muito grande pelo trabalho de vocês. Que assim seja. Obrigado e até a próxima. Até a próxima.